Boa tarde, tudo bem? A paz do Senhor, que o Senhor seja louvado na sua vida, que o Senhor te abençoe, te guarda de todo mal. Aqui hoje está chovendo, né? Muita chuva, é boa para as plantações, é boa para os animais, a chuva é boa para o ser humano, né? Então, quero deixar uma palavra para você. Uma palavra maravilhosa, né? Uma palavra aqui. Eu sempre gosto do Salmo 23, né? É aquela palavra assim, maravilhosa. Mas eu vou meditar hoje no Salmo 120, que fala assim, ó. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Vamos falar um pouco do que nós sentimos? Muitas vezes nós sentimos angústia, nós sentimos tristeza, às vezes nós sentimos ódio, mas nós sabemos que isso não é de Deus. Às vezes o inimigo nos afronta, ele coloca no nosso ser, no nosso pensamento a dúvida, ele coloca no nosso coração a tristeza, né? Muitas vezes ele diz para que não vai dar certo, que não vai conseguir, é melhor que nós paramos por ali, né? E o ódio, muitas vezes, quando nós sabemos que alguém nos critica, nos fala mal, faz alguma coisa contra a nossa vida, e nós, às vezes, nós ficamos com ódio, né? Daquela situação, daquela pessoa, mas o Senhor, o que Ele faz? Ele nos ensina a perdoar o que nos ofende, né? O Senhor, Ele nos ensina a perdoar. Quando nós não conseguimos perdoar, nós oramos a Deus, entregamos aquele nosso problema, aquela dor, aquela angústia qual que está nos causando, né? Aquela ferida ali, né? Aquela falta de perdão. E nós dizemos assim, Senhor, nos ajuda a perdoar quem nos ofende, né? E nós buscamos a nossa força, a nossa fortaleza no Senhor. E é o Senhor que nos dá assim o seu refrigério. Ele nos ensina a amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos, né? Amar assim como nós amamos nós mesmos, né? Então é aí que nós começamos a derramar sobre o Senhor as nossas dores, as nossas queixas, as nossas dificuldades, né? Quando nós não conseguimos, nós sozinhos não conseguimos, nós colocamos na mão do Senhor e o Senhor tudo Ele resolve. Então o Senhor, Ele dá aquele refrigério, Ele lava o nosso coração e nos dá força para que nós perdoamos o nosso próximo. Ele nos dá força para nós perdoar, né? Então Ele arranca aquela angústia, Ele arranca aquele ódio e Ele nos ensina a amar aqueles que nos ofendem, né? E a tristeza também, da mesma forma que muitas vezes nós se encontramos em situações que nos levam à tristeza, à angústia, à falta de fé. E o Senhor é aquele que está bem presente na hora da angústia. E o Senhor é aquele que nos arranca de dentro do nosso coração aquela angústia que só o Senhor tem acesso do nosso coração e da nossa mente, né? E Ele nos dá vitória, Ele nos dá o refrigério, Ele nos dá alegria, Ele nos dá paz, o Senhor, Ele nos dá alegria, né? Que nós podemos sorrir, nós podemos ser felizes, nós podemos nos amar nós próprios, né? Porque para nós amar os outros, nós primeiro temos que nos amar, não é verdade? Então, eu deixo essa palavra de confiança, de perseverança. Acredite, tenha fé. Ó, Salmo 120, que fala assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, que beleza. Glória seja dada ao nome do Senhor.